Olá, boa noite. Hoje estamos aqui para gravar a 13ª parte do meu audiobook, A Alegria é Divina. E o capítulo de hoje é Sargento Coragem. Assim que entramos na Avenida Central, Pedro gritou para segui-lo. Fui atrás dele, passando por várias vielas sinuosas, até chegarmos ao final de uma ruazinha de terra, onde havia uma propriedade cercada por muros altos e protegida por um portão de aço que ia até a altura dos muros, cerca de 4 metros de altura. Subi em uma árvore para observar melhor o terreno e vi que era uma espécie de depósito de carros roubados. No meio do terreno havia uma oficina e um barracão de madeira. Do lado desse barracão, 4 homens conversavam e bebiam cerveja no gargalo. Mais adiante, encoberta por 2 carros que estavam sendo desmontados, estava a nossa Clotilde. Não dava para esperar muito tempo, porque logo ela acabaria tendo o mesmo destino dos outros carros. Mas nem precisei esperar muito, porque assim que me virei, avistei uma viatura policial se aproximando. Detalhe, a viatura era uma Land Rover prateada. Caramba, isso sim é que era luxo. O mínimo que eu podia esperar de uma polícia com um carrão daqueles é que ela teria um padrão de primeiro mundo, certo? Errado, totalmente errado. Assim que chegaram, os policiais saíram com as armas em punho e nos mandaram deitar no chão. Não pouparam nem Gene Simons, que também teve que se deitar do nosso lado, cobrindo os olhos com as patinhas da frente. Eram 2 soldados e um tal de Sargento Coragem. Esse sargento era um sujeito grosseiro, parecido com um desses bandidos mexicanos de filmes de cowboys. Tinha os cabelos negros e lisos que escorriam pela testa em uma franja ridícula que terminava em um caracol. Tentei explicar que não éramos bandidos, mas ele só gritava e ameaçava. Cala a boca! Enfia a cara no chão, sujeito! Com a gritaria, os bandidos que estavam dentro do terreno saíram para ver o que estava acontecendo na rua. E, bem, pelo que eu saiba, seja em São Paulo, Londres ou em Quixaramobim, bandidos sempre fogem da polícia, certo? Só que eles começaram um papo amigável na base do olá, compadre, como vai, meu brother? Terminadas as amenidades, o sargento me fez levantar com um chute nas costelas. Levanta, sujeito! O que vocês estão bisbilhotando aqui, seus safados? Eu que não era louco de falar que estava atrás da minha Kombi roubada, por isso inventei que havia perdido minha Kombi e que por uma coincidência do destino, acabei encontrando-a com aqueles sujeitos bem apessoados e que eles ficariam muito felizes em devolvê-la. Ao ouvirem o que eu acabara de dizer, os policiais começaram a rir. Ótimo, era um bom sinal, sei lá, eu ainda me iludia que eles não iriam querer confusão por causa de uma Kombi. E eu estava tão confiante que até mandei Pedro se levantar e me seguir. Fica deitado, sujeitinho! Pancho Villa ordenou e Pedro voltou para o chão. O sujeitinho tem documentos da Kombi? O sargento me perguntou. Olha, os documentos estão no porta-luvas da Kombi. Sei. E os documentos dessas coisas feias que parecem bicicletas, por acaso pode me mostrar? Não tínhamos documento das mobiletes. E ao saber disso, ele me pegou pelos braços e disse, olhos nos olhos, com sua boca cuspindo uma chuva de saliva grossa e pegajosa no meu rosto. Então eu vou ficar com elas, vice? E vocês vão sumir da minha vista antes que eu fique mais irritado ainda. E é bom deixar bem claro que Pedro viu naquela situação uma ótima chance da gente se divertir um pouco. Rodrigo, o que você acha da gente se divertir um pouco? Claro, eu acho uma ótima ideia, Pedro. Mas você vai ter que me ajudar, senão perde a graça, ok, Rodrigo? Pedro, eu teria o maior prazer em dar uma lição naqueles safados. Pode contar comigo. Então, em vez de sairmos da cidade, fomos até a praia, onde Pedro pegou um punhado de areia e jogou em cima da minha cabeça. Que brincadeira é essa, Pedro? Perguntei sem entender nada. Ele pegou outro punhado de areia e fez o mesmo com Gene Simons. Depois, em vez de falar o que pretendia fazer, preferiu me levar até alguns rapazes que estavam jogando futebol na praia. Vai lá e chuta a bola, Rodrigo. Ele me apontou a bola que estava na marca do pênalti
pronta para ser chutada pelo atacante de um dos times. Achei que ele estivesse maluco, mas ele mandou eu correr antes da cobrança. Tudo bem, Pedro, eu chuto, mas se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é sua, viu? Corri em direção à bola e dei um chute bem forte que a fez cair no mar. Esperando pela reação dos jogadores, coloquei as mãos no meu rosto pronto para o que vinha pela frente. Mas os jogadores, em vez de me agredirem, começaram a discutir, querendo saber quem tinha chutado a bola. Como não chegaram a uma conclusão, começaram a brigar. E no meio daquela batalha campal, nenhum deles notou a minha presença. Horas, custava Pedro contar que a areia tinha me deixado invisível? Pedro, sabe que às vezes eu te acho um pouco sádico? Rapaz, você viu o soco que o atacante deu na cara do goleiro? Já era noite e Sargento Coragem e os outros policiais festejavam com os outros ladrões, bebendo cachaça no pátio da oficina, rindo de como nos colocaram para correr. Eles bebiam e dançavam sem parar ao som de uma música horrorosa que saía de dentro da Land Rover. Era forró risca-faca, com letras chulas e histórias de cachaça e raparigas. O refrão era um só: sou raparigueiro e gosto de cachaça, sou raparigueiro e gosto de cachaça. E essa porcaria desse refrão era martelado, repetido o tempo todo. Fazia uma pausa para um solo de sanfona e teclados e lá vinha o refrão de novo, repetido 10 vezes. Sou raparigueiro e gosto de cachaça, sou raparigueiro e gosto de cachaça. Então eles dançavam e cantavam, viravam as garrafas de cachaça no gargalo e de vez em quando paravam, davam alguns tiros para o alto e gritavam sem parar: uhul, uhul, uhul. Já havia combinado com Pedro todo o roteiro. Eu falaria dentro de uma concha que ele pegou na praia e a minha voz iria ressoar nos altos-falantes da Clotilde como se ela tivesse ganhado vida. Então, aproveitando que eu estava invisível, eu enfiei a mão através de uma abertura que havia no portão de ferro, puxei o trinco e o empurrei com toda a força que eu tinha. Ele bateu na parede e voltou, ficando entreaberto. Todos se assustaram e sacaram de suas armas. Ao perceber tanto alvoroço por algo tão simples, entre aspas, Sargento Coragem riu e fez pouco caso deles. É só vento, bando de frouxos. Então, um deles, que era conhecido no bando dos ladrões como Nojeira, deixou a garrafa que estava bebendo em cima de um banco de madeira e veio fechar o portão. Quantas vezes eu falei para manter o portão fechado? Ele reclamou com os outros comparsas. Mas estava fechado, você mesmo fechou, não lembra, ô Nojeira? Rebateu um outro bandido, um tal de cara de fuinha. Enquanto eles estavam discutindo, eu entrei no terreno, fui até a Land Rover, retirei o maldito CD que estava tocando e o joguei com toda a força contra a parede da oficina. Eita peste! Foi a reação do sargento diante do CD quebrado no chão. Quem foi que fez essa miséria com o meu CD novinho? Só que ninguém soube o que responder, porque estavam assustados demais. Olha, eu nem toquei no CD. Etelvino, o chefe dos ladrões, respondeu já demonstrando um certo temor. Vixe Maria, eu tô sentindo algo estranho nesse lugar, o Nojeira falou, depois de se benzer 3 vezes. Mas o sargento era um sujeito homem, por isso fez pouco caso. Que é isso, tão com medo de assombração, bando de frouxo. Depois, Sargento Coragem pegou outro CD que estava em cima do banco da Land Rover e assim que fez menção de colocar para tocar, aproveitei para entrar em ação com a concha. Se colocar essa porcaria para tocar, eu te esfolo vivo. Minha voz ficou bem grossa, sinistra, tão macabra que Gene Simons correu para se esconder atrás de Pedro. Mas Sargento Coragem, que era um sujeito homem, deu um pulo para fora do carro, já de punhos erguidos, pronto para espancar o safado que tinha dito aquilo. Só que agora, muito mais assustados com o vozeirão que saiu dos alto-falantes da Clotilde, todos imediatamente apontaram na direção da Clotilde. A voz veio dali, sargento, a voz veio dali, da Kombi, sargento. Ah, mas Coragem não estava para brincadeiras.
Por isso ele sacou da cintura seu 38 e jurou que mataria todos eles se aquilo fosse uma brincadeira. É brincadeira não, Coragem. Um deles, um policial de nariz pontudo, jurou ajoelhado. Sargento, eu juro pela minha mãe que está no céu, que a voz veio lá do fundo, atrás, depois da Kombi. Mas um outro policial, um tal de Cabo Delmiro, discordou do policial de nariz pontudo porque para ele quem tinha falado mesmo era a Kombi. Ah, e deixa de ser besta, Delmiro. Onde já se viu o carro falar? Deve ter algum safado escondido ali atrás, isso sim. E quando eu te pegar, sujeito, eu vou te sangrar, viu, seu sujeitinho safado? Sargento Coragem gritava enquanto sacudia sua arma. Porém, tirando o Sargento Coragem, todos tremiam como vara verde. Etelvino queria chamar um padre para benzer o local, mas Coragem o mandou para com uma conversa fiada. Então eles se dividiram em dois grupos, com os bandidos indo pela direita e os policiais pela esquerda da Clotilde até se encontrarem atrás dela. Não satisfeito, Sargento Coragem abriu todas as portas e mandou o Nogueira dar uma geral para ver se não tinha ninguém escondido dentro da Kombi. Nogueira abaixou todos os bancos, levantou todas as caixas com as mercadorias de Pedro que ainda estavam na Kombi e assim que se certificou de que não havia ninguém, novamente ele se benzeu 3 vezes. Isso é coisa do demo, Coragem, isso é coisa do demo. Não satisfeito, Coragem ordenou que vasculhassem todo o local, atrás das pilhas de pneus, no meio das peças de ferro velho que se amontoavam do lado de fora da oficina e até em cima do telhado da oficina. Quando tudo parecia calmo, Pedro entrou em ação. Ele acendeu os faróis da Clotilde e começou a fazê-la buzinar. E com todos assombrados e iluminados pelos faróis, eu comecei a segunda parte da diversão. Se alguém tentar fugir daqui, eu vou atrás, pego pelos pés e arrasto até o cemitério. Eu não disse que era coisa do demo. Nogueira se benzia sem parar enquanto tentava se esconder atrás de Etelvino. Só que o chefe do bando, o destemido assaltante, chorava de pavor. Cabo Delmiro então sacou seu revólver e apontou para Clotilde. Ah, mas nem pensamento ele iria estragar a pintura da Clotilde. Se você atirar, eu arranco seu figo fora. Eu dei um grito. E Pedro me olhou sem entender nada. Como assim figo? Sim, Pedro, figo de fígado, entendeu? Vixe Santíssima, a Kombi tá falando. Cabo Delmiro gritou tentando controlar as pernas que tremiam de pavor. Etelvino deu um outro grito, mas foi um grito tão fino que fez com que todos se esquecessem do terror só para fazerem uma troça dele. Ui, Etelvino tá firando baitola, é? Nogueira colocou as mãos na cintura e rebolou imitando o grito de Etelvino. Coragem o repreendeu com um tabefe na orelha para ele deixar de frescura. Mesmo assim, ignorando o tapa e as piadinhas do Nogueira, que agora voltava a se benzer alucinadamente, Etelvino tentou consertar as coisas. Desculpe, dona Kombi, mas a gente não sabia que a senhora tinha parte com o Tinhoso. Mas a senhora pode ir embora porque aqui ninguém vai te impedir, vice, pode ir que ninguém vai te impedir. Então eu respondi pela concha. Quer dizer que vocês me roubam, humilham aqueles 2 rapazes bondosos e ainda acham que está tudo bem? Eu estava adormecido por 1000 anos e agora vocês vão ter que pagar por ter me despertado. Ué, mas essa Kombi não é nova demais para ter 1000 anos? Delmiro, o cabo e braço direito de Coragem, parecia ser detalhista demais até em situações críticas. É que antes eu estava encarnado dentro de uma carroça, seus idiotas. Eu tentei consertar meu erro absurdo de maneira mais absurda ainda. Oxi, nunca vi uma carroça durar tantos anos sem virar comida de cupim. Cale a boca, Delmiro! Etelvino reclamou antes que ele irritasse ainda mais a Kombi do demônio. Contrariado, Delmiro fechou a cara e olhou para cima, virando os olhos e bufou, ignorando todo mundo. Pelo visto, ele ficou magoado. E só deixou a marra de lado quando o Sargento Coragem, na sua sabedoria, explicou que a principal característica do Tinhoso era ser muito mentiroso.
Nunca te falaram que o Tinhoso é enganador e gosta de mentir o tempo todo? Então, se ele falar que é uma Kombi, é mentira, porque Kombi é fêmea e essa voz é de macho. E é macho com gogó saltado, por isso que fala tão grosso. E se ele, o Tinhoso, falar que estava dormindo 1000 anos, também é mentira. Porque o padre lá da minha igreja, quando eu era criança, em Timbaúba, no Pernambuco, falava que o Tinhoso nunca dormia. Haja paciência. Logo em seguida, Pedro pegou uma calça jeans que estava largada em um canto e começou a agitá-la como se ela estivesse dançando ao som da música que eu inventei na hora. Eu sou uma Kombi-má, eu sou uma Kombi-má, eu sou uma Kombi-má, vou pegar vocês e fazer curau. Nem sei como me aguentei sem cair na gargalhada. A música era horrorosa, nem rimava. E os coitados queriam correr, mas eu falava que ia pegá-los e arrastá-los para o inferno se tentassem fugir. Então eles imploravam: pelo amor de Deus, não faça curau com nós não, dona Kombi. E foi mais engraçado ainda quando Gene Simons, animado com a situação, achando que era uma festa, começou a latir e a escavar o chão com as patas. Misericórdia! Agora o cão está cavucando o chão para sair do inferno! Mas já era hora de acabar com a brincadeira, por isso falei novamente na concha. Eu quero que coloquem gasolina em mim até o tanque ficar bem cheio. E depois eu quero que devolvam tudo que tiraram de mim. E assim que terminarem, eu quero que tirem esses carros que estão parados na minha frente para que eu possa ir embora desse lugar maldito. Serviço terminado, caminho livre, entramos na Kombi e mandei que abrissem o portão. Antes, porém, eles tinham que prometer que nunca mais voltariam ao crime, senão, 3 pontinhos, já sei, dona Kombi, senão a senhora come nossos figos. Responderam em coro antes de saírem correndo desesperados pelo portão aberto. Para terminar com a nossa apresentação, pedi que Pedro desse o seu toque especial. Pedro, coloque um som bem pesado para tocar e aumenta o volume. Então, aproveitando a situação, Pedro ligou também o globo espelhado que ficava nos fundos da Clotilde. As caixas de som tremiam com rock pesado, heavy metal de primeira, enquanto trafegávamos pelas ruas escuras de Dignidade, brilhando como um disco voador. E aquela cena, acredite, provocou pesadelos em metade da população de Dignidade, porque assim que ouviram Coragem gritar que o cão tinha escapado das correntes do inferno e viram que ninguém estava dirigindo a Clotilde, todo mundo correu para se esconder. Após alguns quilômetros, cruzamos com um comboio da Polícia Federal indo a toda velocidade para a Dignidade. Dias depois, li nos jornais que a Polícia Federal tinha acabado com a Sin City do Nordeste, no caso Dignidade, depois que um nobre senador, durante uma visita ao seu colégio eleitoral, teve sua Land Rover roubada por assaltantes. No final, todo mundo foi preso. Só que, como no Brasil, policiais e políticos nunca ficam muito tempo presos, Sargento Coragem, o prefeito e todos os vereadores da cidade que também faziam parte da quadrilha acabaram soltos. No final, só o bando de Etelvino é que foi parar atrás das grades. Mas saíram em pouco tempo, por bom comportamento, porque depois da experiência que tiveram, eles acabaram virando exemplos de fé. Chegaram até a formar uma banda de forró gospel. Quanto ao Sargento Coragem, bem, ele largou a farda e a vida do crime para se dedicar à literatura de cordel, sua grande paixão. E o seu primeiro trabalho, acredite, foi um verdadeiro best-seller. Pastor Coragem contra a Kombi do Tinhoso, isso mesmo. Eu até comprei um exemplar quando estive em Recife. E me diverti muito, principalmente na parte em que a Kombi do capeta trafega pela cidade tocando uma música satânica até ser confrontada por ele, no caso o Sargento Coragem, que sem a ajuda de ninguém enfrentou o diabo sobre rodas em uma batalha que durou 7 noites e 7 dias até que o Tinhoso fugiu para nunca mais voltar. E na capa do cordel tinha até o desenho da Clotilde com olhos de serpente e 2 chifres no teto. E em cima dela estavam Coragem e o Tinhoso duelando com, adivinha, foices. Sim,
foi depois de uma briga titânica de foices que ele, o grande Sargento Coragem, libertou a cidade do mal. Mas que cara de pau, comentei assim que terminei de ler o cordel. Coragem até podia ter perdido o gosto pelo crime, mas continuava o mentiroso de sempre. Citação: o poder do milagre nem sempre está no que recebemos, mas na maravilhosa sensação de termos vivido o fantástico.